O Evangelho da semana passada terminava com esta anotação de São Marcos de que Jesus se compadeceu de toda aquela gente porque estavam como ovelhas sem pastor. E a última frase do Evangelho da semana passada era que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E hoje, o Evangelho de hoje já não é São Marcos. De repente passamos para São João. Isto é um motivo prático, litúrgico, é que o Evangelho de São Marcos é muito pequenino e não chegaria para nos acompanhar até ao final do ano litúrgico. E, portanto, a Igreja achou bem colocar neste domingo aquilo que naturalmente também aparece no Evangelho de São Marcos, que é a multiplicação dos pães. Portanto, é o mesmo milagre, mas em versões diferentes. Isto porquê? Porque no Evangelho de São João, depois de um grande milagre, há também um grande discurso. E então, nos próximos 5 domingos, nós iremos escutar o discurso de Jesus sobre a multiplicação dos pães, ao qual nós conhecemos pelo discurso do pão vivo, em que Jesus se apresenta como o pão vivo. E então, damos lugar a São João, mas com este contexto do Evangelho de São Marcos. Jesus passa o dia a falar com aquela gente e com aquelas multidões, e ao anoitecer volta a ter compaixão. É impressionante este olhar compassivo de Jesus. Um Jesus que se compadece das multidões porque eram como ovelhas sem pastor. Agora, Jesus compadece outra vez da multidão porque têm fome, é fim do dia e regressar a casa seria complicado. Neste relato há 2 atitudes. É curioso que eu conheça, mas não sei os evangelhos de cor, mas que eu conheça é a única vez em que Jesus experimenta alguém, porque normalmente Jesus é experimentado. Vêm os fariseus para experimentar, vêm-nos aqui para experimentar. Aqui é Jesus que experimenta o apóstolo Filipe com esta pergunta: como é que nós vamos agora alimentar toda esta gente? E este experimentar de Jesus, neste experimentar de Jesus nós temos 2 atitudes, a de Filipe e a de André. Ou seja, os que nem sequer começam porque a dificuldade ou o pessimismo mata qualquer boa e pequena intenção. Portanto, o Filipe resolveu logo o assunto, isto não dá, 200 denários não dá para nada, portanto não vale a pena. Na versão de São Marcos até há um discípulo a dizer: manda-os embora, eles que se arranjem. Mas também há a atitude do André. São aqueles que não desistem de encontrar uma solução. E isto diz-nos muito a cada um de nós, como é que nós nos colocamos diante não só das nossas dificuldades, mas também com as dificuldades que vemos nos outros. Em concreto, o dar de comer a quem tem fome, que para nós católicos é uma obra de misericórdia. É uma das perguntas do exame, quando chegarmos ao céu, é dar de comer a quem tem fome. Jesus nem pergunta, que a gente envergonha-se o suficiente para não responder. Então estas 2 atitudes, cada um de nós tem que se colocar em que lado é que eu estou. Sou daqueles que, como diz a canção, assobiu para o lado? Sou daqueles que só complico, a coisa já é complicada e ainda vou complicar mais? Sou daqueles que me monto em teorias sobre isto e sobre aquilo e sobre a pobreza e sobre os números e depois não faço nada? Sou daqueles que critico qualquer boa ação que alguém tenha e que deita logo tudo abaixo? Ou sou daqueles que procuram sempre uma solução, mesmo que difícil, mesmo que pareça inalcançável? E há aqui uma coisa que este Evangelho, creio que nos diz a todos, pelo menos a mim diz-me: Jesus não começa do nada. Não manda chover maná. Não manda de repente cair pão do céu. Jesus começa a partir do pouco que há. E o pouco que há é dado por um rapaz, por um miúdo, que tem 5 pães e 2 peixes.
O milagre acontece sempre do pouco que se tem e da vontade que se tem de partilhar. Não é possível Deus fazer milagres em nós se Jesus não vê em nós esta vontade de ajudar, esta vontade de partilhar. Este milagre da multiplicação dos pães dá-se graças à vontade de alimentar a multidão e graças ao gosto da partilha. Eu lembro-me do pároco lá da minha paróquia, que muitas vezes usava uma frase, por acaso hoje até ouvi de manhã, estávamos a fazer o almoço, não sei se o Frei Geraldo ouviu, era o que estava comigo, mas repetiram essa frase, pelo visto é conhecida. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E isto é verdade. E este Evangelho é óbvio de que o pouco com Deus é muito, mas que muitas vezes o muito sem Deus é nada. Vejam os cristãos ricos que não partilham, têm muito, mas sem Deus é nada. É só para alimentar o seu egoísmo. Mas também temos aqueles ricos, não estou a falar de milionários, estou a falar de ricos, pessoas que, graças a Deus, têm mais que o pão de cada dia. Mas também são sensíveis e solidários e têm este gosto da partilha. Mas também não podemos esquecer aqueles que têm pouco, que se calhar até os poderíamos considerar pobres, porque têm bastante menos do que nós e que dão do que têm e não do que lhes sobra. Jesus fez essa crítica quando uma vez entrou no templo e via os ricos a deitarem algum dinheiro, que até era quantidade, e aquela viúva que despeja tudo o que tinha, e Jesus diz, estão a ver, esta mulher acabou por dar muito mais do que todos os outros, porque os outros estavam a dar do que lhes sobrava, e esta mulher deu do que tinha. E é aqui que nós nos temos que posicionar. Temos gosto de partilhar, sentimos alegria quando partilhamos o que temos e o que somos. Jesus quer-nos compassivos, não nos quer derrotistas nem desesperados. Havia no grupo de Jesus gente assim, que duvidava, que achava que a coisa não ia correr bem. Não é por acaso que Jesus em muitas ocasiões só saía com 3, é porque os outros 9 aquilo não ia correr bem. Sai com aqueles que sabe que pode contar com eles. Jesus não nos quer derrotados, nem derrotistas, nem desesperados. Jesus quer-nos de confiantes e de mãos arregaçadas para ajudar e não para complicar. Como diz o provérbio português bem conhecido, muito me ajuda quem não me atrapalha. Porque há gente que vem a este mundo para atrapalhar. Que significa aqui o atrapalhar de que em vez de ser causa de solução e de ajudar na solução, é capaz de acabar por complicar ainda mais o complicado. Portanto, Jesus quer que nós sejamos compassivos, disponíveis para a partilha e para a sensibilidade, para a compaixão de vermos quais são as necessidades dos mais pobres e como podemos ajudá-los. Mas a atitude compassiva de Jesus não se fica só em alimentar as multidões. Como iremos ver nos próximos domingos, a compaixão por cada um de nós, porque o grande erro é de nós pensarmos que é o daquele tempo, porque este Evangelho não é para aquele tempo, este Evangelho é para este tempo, para nós que hoje o ouvimos. A compaixão de Jesus por cada um de nós demonstra-se na Eucaristia, que celebramos em cada dia, e na comunhão que recebemos. Os gestos compassivos da multiplicação dos pães são os mesmos gestos
compassivos da Eucaristia. Tomou o pão, deu graças e distribuiu. Foi o que escutámos no Evangelho. Daqui a bocadinho, na consagração, ao repetirmos as palavras de Jesus, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu. Tomar o pão, dar graças e distribuir. Os mesmos gestos compassivos da multiplicação dos pães são os mesmos gestos compassivos da Eucaristia que nós recebemos. E o pão da Eucaristia, este pão de cada dia que nós imploramos no Pai Nosso, é o pão que nos alimenta, é o pão que nos sacia. E como dizia o Carlo Acutis, que agora vai ser canonizado, a Eucaristia é a estrada para o céu. Não tenhamos dúvidas disto. A Eucaristia é a maneira mais compassiva que nós temos de experimentar Jesus na nossa vida. No Evangelho de São João, na última ceia, não se narra a instituição da Eucaristia, só se fala do lava-pés, porque para São João o sinal da Eucaristia está na multiplicação dos pães. E por isso é que a seguir vem o discurso sobre o pão da vida. Então, como estamos de férias, alguns, ou pelo menos estamos mais tranquilos, apesar do calor, deixo aqui 3 perguntas para que nós possamos pensar nelas a propósito destas atitudes compassivas de Jesus e deste Evangelho que nós escutamos. Primeira, como é que eu tenho mostrado aos outros a compaixão de Jesus? Na prática, como é que eu tenho mostrado aos outros a compaixão de Jesus? Segunda, que atitudes concretas tenho de ajuda aos mais pobres? Sou como Filipe, que mata qualquer iniciativa? Ou sou como André, que se mobiliza para o bem e para a solução? Terceira pergunta. Como está a minha relação com a Eucaristia? É verdadeiramente comunhão com Deus e com os irmãos? Ou é um ritual que eu cumpro porque mal não faz? Que o Senhor nos dê o gosto da partilha do pão cotidiano, este pão que é preciso para alimentar tanta gente, o pão da subsistência com os mais pobres, e nos dê também o gosto do pão eucarístico que nos une e fortalece na prática do bem. Que assim seja. E agora para os pequeninos. Nós desperdiçamos muita comida e Jesus não gosta. Jesus não gosta que a gente ande a desperdiçar comida. Só os ricos, barrigudos, é que desperdiçam comida. Os mais pobres não desperdiçam comida, porque não têm. Então, uma atitude de solidariedade com os mais pobres é nós comermos tudo. E não andarmos no não gosto, não quero. E isso é atitude de menino barrigudo ou de menina barriguda. Porque quem tem fome, quando lhe damos de comer, só diz obrigado. E aqui pais e avós também devíamos ter um bocadinho de responsabilidade nesta questão. Não é que a nossa comida possa ser canalizada para os mais pobres, não é por isso. Porque a nossa comida de casa não conseguimos chegar aos mais pobres. Mas é a atitude com que nós fazemos as coisas. Já viram? Se nós tivermos esta sensibilidade para que não haja desperdício, que é das maiores corrupções que existem no nosso mundo e degradação do nosso mundo, é o consumismo e as toneladas de comida que se estragam, que podiam ser canalizadas para os mais pobres. Ok? Mais pequeninos? Fazer aqui o esforço. Não desperdiçar comida. Lembramos-nos dos que passam fome, que se calhar até ficavam contentes com aquilo que dizemos que não gostamos ou que já não queremos. Ter aqui uma atitude muito solidária para com todas as pessoas que passam fome e não têm de comer. Agora sim, assim seja.